Bom dia, gente. Conforme eu prometi para vocês, eu sempre iria responder o que vocês me perguntassem, né? E eu recebi de uma colega nossa a questão de dúvidas sobre a estrutura básica do que é a administração direta e a administração indireta. Veja, do meu ponto de vista, a escola que dá a matéria de direito e que eu posso até usar o termo honesta, que for honesta com aquele aluno que está se matriculando num primeiro momento, esta seria a primeira matéria. Só por quê? Primeiro, que o que é a administração direta e indireta citada, dentre outros pontos, mas principalmente no artigo 37 da Constituição Federal. O que é isso? É a estrutura de como funciona a administração pública. Veja, quando eu estou na administração indireta, por exemplo, eu encontro as autarquias, eu encontro as fundações públicas, eu encontro as empresas públicas, eu encontro as sociedades de economia mistas. Cada uma delas tem um tipo de matéria. No meu ponto de vista, e muitas pessoas concordam com isso, pessoas que a gente encontra, professores bem estruturados, bem colocados nas melhores escolas, digamos assim, o que todos concordam? Que é o seguinte, se você estuda para um determinado segmento, ou seja, você estuda para autarquias, não tenta ficar se aventurando lá em fundações públicas, lá em empresas públicas, porque são matérias totalmente diferentes. E a gente vê no dia a dia que não, hoje em dia não dá mais para perder uma questão. Se a gente perde uma questão em prova de concurso público, equivale a 1.000, 2.000 posições, 2.000 posições abaixo. Então, o que a gente consegue perceber para os bons cargos, a gente tem que gabaritar. Então, primeira sugestão que eu dou, eu vou explicar um a um, só que, primeira sugestão, você está estudando, defina. Para onde você quer estudar? Você quer estudar para autarquias? Não fica se aventurando em empresas públicas, em fundações. Quando a gente vai na administração direta, o que a gente encontra? União, estados, Distrito Federal e municípios. Essas pessoas estão na administração direta, elas também podem ser chamadas de agentes políticos, sim, são os políticos que estão lá em cima. E o que a Constituição não permite? Que esses entes deixem de se responsabilizar por alguns pontos. Os pontos mais evidentes que eles são proibidos, por exemplo, de passar para outras empresas, de criar outras empresas, de autorizar outras empresas de serem responsáveis, é, por exemplo, a segurança, a saúde, a educação. Por que os últimos decretos que foram editados, né, tanto do dia 20 de dezembro, de nível federal, que o governo federal suspende os concursos públicos, e esse do dia 20 de abril, que proíbe concursos públicos até 2021, até dezembro de 2021, exceto da educação, exceto da segurança, exceto dessas áreas específicas, porque são áreas que são consideradas prioridades e que é de inteira responsabilidade do Estado. Ainda que tenham empresas particulares atuando, a responsabilidade precípua não é dela. Tanto que esta semana, inclusive hoje eu já estou fazendo isso, já estão saindo as novas regras para nós retornarmos para as escolas. Eu sou de escola pública e todas as regras que estão sendo editadas para a escola pública, quem tem filho, quem tem sobrinho, quem deve estar acompanhando, que tem todo um cronograma que a gente tem a obrigação a partir do dia 8 de setembro, a escola particular vai ser obrigada a seguir aquilo. Porque quem é que manda? É o público e o particular precisa acompanhar. Em regra, é isso, tá? Então, voltando lá na administração direta. O que é a administração direta? São 4 pessoas e ninguém mais. União, estados, municípios, Distrito Federal. Ponto. O que é a administração indireta?
São outras 4 pessoas e ninguém mais. Autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista, empresas públicas. Cada uma delas tem as suas peculiaridades. A gente comenta muito na sala de aula: ah, não, essa empresa é CLT. Ah, não, mas essa empresa aí, sabe aonde que são definidos esse meio? Na administração indireta. Vem a administração direta, vamos pegar um bom exemplo, os Correios. Os Correios, por exemplo, a gente encontra eles ali em empresa pública. Vem o governo federal e a Constituição fala para o governo federal: ó, é tua responsabilidade fazer o serviço de transporte, de envio, de recebimento. O governo federal fala isso, só que o governo fala o seguinte, que é a União fala o seguinte: eu não quero fazer isso, não é essencial, não estamos falando de saúde, não estamos falando de segurança, não estamos falando de educação, eu não quero fazer isso. Vou autorizar, olha o detalhe, vou autorizar uma empresa pública criando na administração indireta para que ela faça esse serviço, ou seja, a população não será prejudicada, porque o serviço vai ocorrer. No entanto, eu não quero fazer, vou criar na administração indireta uma empresa pública chamada Correios, e os Correios passam a se responsabilizar. Um outro bom exemplo é o que? Bom, nós temos os casos de aposentadoria, nós temos os benefícios para pagar, nós temos a questão de habitação, né? Nós temos de dar, isso lá na União, nós temos de dar taxas diferenciadas para pessoas de baixa renda. Então, nós precisamos de um banco para atender estas pessoas, fazer estas negociações, fazer esses pontos, né, que eu não quero fazer, eu não quero atender população para negociar empréstimo. Vou criar uma empresa pública, CLT, chamada Caixa Econômica Federal. Ou seja, eu aqui em cima vou legislar, vou determinar quais são as regras que devem ser feitas, mas eu não vou atender ninguém. Eu vou autorizar uma empresa a fazer este serviço por mim e a população não será prejudicada. E assim, gente, a administração direta vai cumprindo as suas obrigações, só que ela vai fazendo de modo que fique mais eficiente, ela vai criando ou autorizando determinados entes, determinados novos entes que ela vai criando ou autorizando. Por que eu estou chamando tanto atenção destes dois termos, criar e autorizar? Isso é pergunta clássica. Toda vez que você for responder esse tipo de questão numa prova, criar sempre está para autarquias. E o que são uma autarquia? Autarquias são empresas de direito público, isto é, ele tem as mesmas prerrogativas lá da administração direta, então é estatutário, não é CLT, é estatutário, tem as mesmas prerrogativas de um direito público, só que ele está na administração indireta. Portanto, um bom exemplo é o INSS. Quem trabalha no INSS, ele tem as mesmas prerrogativas de quem está lá na administração direta. Mas, na verdade, ele está na administração indireta porque ele é uma autarquia. Portanto, a administração direta cria autarquia. A administração indireta autoriza uma nova fundação pública, autoriza uma nova sociedade de economia mista, autoriza uma nova empresa pública, fundação pública, empresa pública. Eles invertem, eles falam que a autarquia é autorizada por... Aí coloca todo o conceito certinho, você vai errar. Eles falam que a administração direta cria a fundação pública e põe todo o restante do conceito certinho. E você vai errar. Portanto,
A autarquia é criada pela administração direta, fundações públicas, sociedades de economia mista, empresas públicas são autorizadas pela administração direta. E veja, cada uma delas na sua esfera. Por exemplo, o metrô, ele é uma empresa pública. Ele foi autorizada, essa empresa Metrô aqui de São Paulo, foi autorizada por quem? Pelo Estado de São Paulo. E aonde que está o Estado? Na administração direta. A CPTM é uma empresa pública. CLT, ela é uma empresa pública. Ela foi autorizada pela administração direta. Mas a CPTM, ela não é do Brasil, a CPTM é de São Paulo, então ela foi autorizada pelo Estado de São Paulo. Então, é de suma importância você identificar o que você quer. Se você fala assim, olha, não, eu estou estudando para concurso público porque eu quero um regime estatutário, você precisa identificar onde você quer entrar, tá? Quando você pega, por exemplo, fundações públicas, as fundações públicas, ela já é considerada de, como é que fala? Híbrida. O direito dela, o regime jurídico, é o nome que vem em prova. O regime jurídico das fundações públicas já são consideradas híbridas. Por quê? Em regra, a fundação pública, ela está na administração indireta, em regra, ela é autorizada pela administração direta. Então, ela é de direito privado. Só que existem exceções. Existem determinadas fundações públicas que podem ser criadas através de direito público. E o que pode acontecer aí? Ela vai ser chamada, ela vai ser considerada uma autarquia. Tá? Na administração indireta, o que a gente procura, pelo menos de vocês que eu conheço, boa parte de vocês, o que a gente procura, o que mais nos atende são as autarquias ou a administração direta, tá bom? Quando vocês prestaram ATE no ano passado, eu vi que boa parte de vocês prestaram. Para quem que vocês estavam prestando? Para a administração direta, que era para o estado de São Paulo, tá bom? Então, são pequenos detalhes que eu não vou conseguir aprofundar nesse vídeo, mas assim, qual é a principal dica? Informação importante. O que é administração direta e indireta? Ela é a estrutura básica da administração pública. Dica. Agora que você entendeu isso, identifique aonde você quer trabalhar. Qual o status que você quer ter? Ah, Gisele, eu não me importo se eu sou CLT. Eu conheço gente que pediu exoneração de um órgão estatutário e entrou numa empresa pública. Optou e hoje está muito feliz. De repente você fala isso, não me importo se é CLT. Beleza, então aonde você quer trabalhar? Eu quero trabalhar, sei lá, na Petrobras. Então tá bom, então você vai pegar todas as regras de sociedade de economia mista, que é a Petrobras, e trabalhar. Vocês querem ver um bom exemplo? Às vezes você pode cair na ilusão que o concurso da Caixa Econômica é igual do Banco do Brasil, só se for na matemática, que aliás, a base da prova de ambos os concursos, tanto da Caixa Econômica como do Banco do Brasil, são matemática. Sim, isso daí é indiscutível. Só que eu te faço um desafio. Pega a prova, a última prova da Caixa Econômica e pega a última prova do Banco do Brasil na parte de direito. Você vai ver que é totalmente diferente. Por quê? A Caixa Econômica Federal é uma empresa pública, ela tem determinadas regras. Veja, ela é autorizada por lei, ela tem 100% capital do Estado, ainda que ela seja uma empresa pública, 100% do capital dela é do Estado. Agora, quando você vai na sociedade de economia mista, que é onde está o Banco do Brasil, essa regra já é diferente. Um bom exemplo é o quê?
Obrigatoriamente, uma sociedade de economia mista, ela tem que ter 50% mais um do Estado. Mas perceba que existem vários donos que obrigatoriamente precisa ser anônimo. Então, quando você abre uma conta lá no Banco do Brasil, você fala, é um banco público. Tá, mas existem percentuais ali de pessoas que são donos que a gente não sabe quem é, são empresários que nós não sabemos quem é, porque obrigatoriamente precisa ser anônimo, essa sociedade tem que ser anônima, e o Estado, a regra da sociedade de economia mista é o quê? 50% mais 1% sendo do Estado. Os outros 49% ele pode ser vendido para mim, para você, para qualquer outro empresário que tenha dinheiro, tá bom? Existem várias regras. Quando a gente pega a fundação pública, tem até um de vocês aí me mandou uma mensagem recentemente perguntando por que a Fundação Roberto Marinho recebe dinheiro público. Gente, quando você entra nesse mundo de fundações públicas, eu entrei de uma forma bem superficial porque é uma área que eu nunca me interessei em trabalhar. Mas quando você entra nessa parte de fundações públicas, existem vários tipos de fundações. Em regra, o que são essas fundações aí particulares que acaba recebendo subsídio do Estado? Em regra, é que ela pega uma obrigação do Estado e acaba provendo aquilo, e com isso o Estado acaba colaborando com uma determinada parte. Em regra é isso, não, o objetivo não é levantar polêmicas. Agora, existem fundações públicas que têm que é de direito público, de direito privado, mas que está ali totalmente ligado ao Estado, ou de direito público, mas totalmente ligado ao Estado? Sim, Biblioteca Nacional, IBGE, todas elas são fundações, tá? Só que, lembra que eu falei que eles são híbrido? Pode ser direito público, pode ser direito privado. A pergunta é, o que você quer prestar? Aonde você quer trabalhar? Você precisa identificar exatamente o que você quer fazer, porque senão acontece o que inclusive já aconteceu comigo. Os 3 primeiros anos que eu estudei, eu não tinha essa lógica na minha cabeça. Ora eu prestava para uma autarquia, ora eu prestava para uma empresa pública, ora eu prestava. Aí sabe o que sempre aconteceu comigo? Acerto 90% da prova, já acertei 95% da prova. Como já acertei na maioria das vezes, a minha média é de 80 a 85, mas já acertei 95% da prova e não entrei, por quê? Hoje a gente tem que acertar 100%. E se você foca somente em um, a probabilidade de você acertar 100% é muito maior do que você ficar pulando. Ah, vou prestar aqui sociedade de economia mista, agora eu vou estudar uma fundação pública, vou prestar uma autarquia. Gente, são coisas totalmente diferentes. O português, a matemática, beleza. Bora que são os mesmos. Agora, quando você entra na parte específica, que é onde, ao olhar no edital, a gente enxerga que tem um percentual de peso, tem um peso na questão muito mais pesada do que essas questões, essas partes de português, de matemática, a gente vê que isso aqui acaba sendo o que determina a nossa prova. Tá? A matemática é o nosso diferencial. A língua portuguesa é nossa obrigação acertar. Agora, isso aqui, enfim, deixe-me ver se tem mais alguma coisa. Eu estou fazendo só um apunhado. Isso aqui é estudo para 2, 3 meses no mínimo, tá? Tô simplesmente respondendo o que é administração direta e indireta. É isso que eu estou fazendo. Deixe-me ver se tem alguma. Isso aqui é importante que eu não falei. A administração direta, ela cria ou autoriza a administração indireta. A partir do momento que ela cria ou autoriza, não existe subordinação. Exemplo, o Estado de São Paulo, lá na administração direta,
autorizou uma empresa pública chamada Metrô, chamada CPTM. Esse metrô, ele é supervisionado pelo Estado. O governador, por exemplo, ele não pode entrar ali no metrô e fazer o que ele quer. Ele tem um superintendente dentro do metrô, que o governador pode fazer é o quê? Como ele é o supervisor, ele pode, a administração direta supervisiona a administração indireta. O que ele pode fazer é o seguinte: o CEO, o dirigente do metrô, vem cá, vamos conversar, vamos fazer uma reunião porque isso está errado. É o que ele pode fazer. O que as questões sempre nos falam, sempre nos afirmam? Existe subordinação entre a administração indireta e direta, porque a indireta ela é criada ou autorizada pela administração direta. Errada. Existe uma supervisão ministerial. Não existe subordinação, tá bom? Essas empresas que estão lá embaixo, as autarquias, as empresas públicas, as fundações públicas e as sociedades de economia mista, elas têm autonomia, elas têm patrimônio próprio, tá? Elas conseguem, patrimônio próprio, personalidade jurídica própria, tá? Autonomia A. Como que vem em provas? Autonomia administrativa, técnica e financeira. Se você processar o INSS, o que é muito comum, e o INSS perder na justiça, não é a administração direta, no caso a União, que foi quem criou o INSS, não é a administração direta que vai pagar, não é a União, é o próprio INSS. Por quê? Porque ele tem autonomia financeira. Se você processar o metrô por abuso, que é muito comum nós vermos, né? Tem a câmera lá, tudo. Se nós processarmos o metrô, gente, eu não tô falando daqueles que já são privados, tá? Nós aqui que somos acostumados de São Paulo, nós temos a linha lilás, a linha amarela, que já são privados. Eu estou falando dos que ainda são empresa pública. Ainda, né? Porque, enfim. Estou falando desses, estou falando da linha vermelha, estou falando da linha verde, estou falando da linha azul, são desses. Se acontece alguma coisa ali, sei lá, teve uma situação que aconteceu no ano passado. Teve uma menina que estava na plataforma e ela estava com uma camisa de futebol do São Paulo, ali na estação da Sé, do São Paulo, e a câmera mostrou. Ela entrou com o processo e ela conseguiu uma cópia da câmera, a câmera mostrou. Chegaram 2 ou 3 rapazes com roupas do Corinthians e a obrigou a tirar a camiseta do São Paulo. Esta menina ficou de sutiã na plataforma, o metrô chegou, enfim. Ou seja, ela processou o metrô e ganhou um determinado valor que eu não me lembro agora. Quem foi que pagou isso? Foi o Estado que autorizou a empresa pública metrô ou foi o próprio metrô? Foi o metrô, porque ele tem autonomia financeira, tá bom? Porque aqui, ó, autonomia administrativa. O que é autonomia administrativa? Ele define quando vai ter concurso público, ele define quando que precisa de um funcionário, tá bom? É isso que tá falando aqui. Deixe-me ver. Esse processo, outra informação importante que eu não quero deixar de passar para vocês. Esse processo de quando a administração direta manda para a administração indireta, por que não existe subordinação, mas sim supervisão ministerial? Por quê? Porque este processo chama-se outorga legal, ou seja, toda a parte que eu já expliquei de autonomia, de legalidade, de responsabilidade, é tudo passado para aquela empresa que foi criada ou autorizada, tá bom? Os que, por exemplo, vamos pegar a SP Trans. A SP Trans, ela é uma empresa privada, é um serviço que foi terceirizado, é uma empresa privada que presta um serviço público para o município que está na administração direta. Se acontece qualquer problema, sei lá,
Um acidente cuja principal culpada foi a SP Trans, foi aquele motorista. Imagine que o motorista de ônibus esteja bêbado. Teve um acidente, teve morte. Quem é o culpado? É o motorista de ônibus. Mas é uma empresa privada que presta serviço para o município. A administração direta não passa a titularidade, é o nome que vem em prova, para empresas que prestam serviços que ganham através de licitações o direito de prestar aquele serviço. Nesse caso, como é que chama-se? O processo que a Prefeitura de São Paulo, que é o município que está na administração direta, ao contratar a SP Trans através de licitações para prestar o serviço de ônibus dentro da cidade de São Paulo, é feita por delegação. O que significa delegação? É quando a administração direta passa somente a execução da atividade, mas a responsabilidade é dela. Portanto, se você sofreu um acidente envolvendo a SP Trans, é o município que vai pagar. Já, por exemplo, a CPTM, o metrô, por exemplo, foi feito por outorga legal. O Estado, que está na administração direta, autorizou uma nova empresa pública, duas novas empresas públicas, uma chamada CPTM, outra chamada Metrô. A partir do momento que ele autoriza por outorga legal, ele passa toda a autonomia administrativa, técnica e financeira para essas empresas. Portanto, se você for processar uma dessas empresas, quem é que vai te pagar a indenização? A própria empresa. Eles invertem, outorga legal, delegação, tá bom? Em regra, gente, tudo isso foi para responder somente o que é administração direta e indireta. Isso aqui é um estudo tão comprido e tão complexo como Atos, que foi o que uma das últimas coisas que nós vimos no final do ano passado. Então, qualquer coisa vocês podem perguntar, que eu especifico um item em si. Já adianto, se vocês quiserem que eu me aprofunde em autarquias, que está na administração indireta, eu consigo. Não consigo me aprofundar em empresas públicas, fundações públicas e sociedade de economia mista, porque eu fiz essa análise que eu estou orientando vocês e eu nunca estudei para essas empresas, porque não é o que eu procuro. Então, se vocês quiserem que eu me aprofunde nisso aqui, eu até consigo. Em autarquias, vou conseguir me aprofundar com propriedade. E lá na administração direta, o que eu consigo me aprofundar é a área da educação, como a gente já trabalhou até no ano passado, tá bom? Aí, dependendo do que você vai prestar, eu consigo até ir mais a fundo ali dentro da área da educação. É o que eu consigo ajudar vocês. Mas o que se vocês falarem, ah, não, mas a minha vontade é trabalhar num banco, uma empresa pública, que é por exemplo, a Caixa Econômica Federal ou a Sociedade de Economia Mista Banco do Brasil. Então, beleza. Então, o que eu já sugiro? Se o sonho é trabalhar na Caixa Econômica Federal, então você se aprofunde o que é empresa pública. Saiba o contexto de todas, que é importante. Esse contexto que eu acabei de falar é importante. Eu lembro que eu passei detalhes para vocês na lousa. Se vocês não têm, peçam para alguém, ou então até me mandam um WhatsApp aí que eu mando foto do meu caderno, não tem importância alguma, que são as regras, mas se você quer trabalhar na Caixa Econômica, por exemplo, se aprofunde em empresas públicas, esquece autarquia, esquece fundação, esquece sociedade de economia mista e esquece inclusive a administração direta. Vai funilando o seu objetivo, que ainda que demore, eu imagino que seja mais rápido do que você ficar uma hora aqui, outra hora ali, outra hora aqui, outra hora aqui. Você fazendo isso, acho que vai ser muito comum acontecer o que costuma acontecer com muitos de nós. Ai, acertei 90% da prova. Ai, acertei 95%. Ai. Olha, gente, para quem ainda não chegou no estágio, assim, é aceitável. Quando a gente acerta metade de uma prova, ou às vezes não aprovado, mas
Graças a Deus eu não me lembro de ter essa sensação da reprovação. Mas quando você acerta metade da prova, você fala, ah, não fui tão mal assim, né? Quando você acerta 60% da prova, tô melhorando. 70%, nossa, tô legal, hein? Quando você acerta 93% da prova e não passa, você chora. Experiência própria. E uma das coisas que eu tô trabalhando ainda para corrigir isso, para chegar no cargo aonde eu quero, é focar num ponto só. Se você está acertando metade, 60%, 70%, você está na fase gostosa. Quando você chegar e acertar 95% e reprovar, ou não ser chamada, ou reprovar no sentido de não estar dentro do número das vagas, você vai chorar. Você vai chorar, você vai jogar os cadernos, você vai falar não quero mais. É horrível. Então fica a dica aí. Pega toda essa resposta que eu dei, funila o que você quer, responde a si mesmo o que você quer e vai estudar, tá bom? Espero ter ajudado. Qualquer coisa me chama aí que eu respondo vocês. Até logo para todos.